pretende fazer, faça logo. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora, o Filho do Homem foi glorificado. E Deus foi glorificado nele. Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, vou ficar com vocês só mais um pouco. Dou a vocês, eu dou a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês, vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor um para com os outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Está no ar uma madrugada de bênção. Peço permissão para entrar na sua casa, entrar na sua vida, para poder estar com você nesse momento, falando de Deus, falando das coisas de Deus, também partilhando da vida, partilhando das alegrias, das fadigas também, as tristezas nossas de cada dia, as lutas diversas que empreendemos para poder viver intensamente a nossa fé. E assim também meditar acerca dos temas que nos cercam na fé, somente hoje com essa pergunta: você é piedoso? E cercado por esse questionamento, também movidos aí pela interpretação que acabamos de acompanhar em Jesus, ensinando aos discípulos o caminho da verdade, da vida, da liberdade e principalmente o caminho da justiça, mostrando o princípio maior, aquilo que cerca e nos faz viver intensamente o reino de Deus, o amor. O amor é a condição máxima para poder assim compreender esse mistério insondável dentro de cada um de nós. O amor também é a condição necessária para que o ser humano, este que existe, que pensa, que se move, vive aqui, acolá, que tem essa capacidade de pensar, de refletir, que tem a capacidade de decidir, é o amor, que lhe permite olhar para a vida, olhar para as direções e não pensar de uma forma negativa, de uma forma ruim, mas enxergar o bem em tudo que existe. E para que então este olhar se vislumbre conforme a vontade e o querer de Deus, é preciso que cada vez mais eu deixe este amor que é celestial, este amor que é do próprio Deus, penetrar ao mais profundo do meu coração, da minha alma, do meu entendimento. E quando compreendemos a lei do amor como essência e fundamento de todas as coisas, olhamos para todo o regimento legal, seja um regimento legal de uma sociedade, seja um regimento legal de uma religião, de um costume religioso, ou os princípios doutrinários da nossa própria fé, da nossa própria igreja. Eu olho para tudo isso como algo que me faz bem,
como algo que é princípio de verdade, como algo que é princípio de edificação no humano, no psíquico, no espiritual, algo que me faz viver nessa condição e me eleva à experiência transcendental do encontro com aquilo que é eterno. Quando eu vivo a lei máxima do amor e o princípio do amor em minha vida, eu começo também a não viver de fantasias, de ilusões, mas compreendo a realidade, pois o amor tudo suporta, tudo crê, tudo alcança, dentro de uma compreensão também racional, emocional, é sentimental também, mas a razão me faz compreender o caminho que tenho que seguir e a voz que toca ao meu ouvido, que toca ao meu coração e me diz para onde eu devo ir, como devo caminhar e com quem devo caminhar. Também me mostra o que devo eu fazer nesse caminho. É belo quando a gente pode assim compreender, então, o amor como essência e fundamento de todos nós. Penso muitas vezes em minhas reflexões e talvez a minha oração pessoal e aqui externo, como a minha conversa com Deus, meu momento com Deus. A sociedade, o mundo, a igreja, as nossas comunidades, as nossas relações de amigos, ela seria muito melhor se o amor fosse mesmo a grande força motivadora. O amor é desapegado, é desprendido. O amor não detém para si, não aprisiona. O amor faz com que tudo seja livre. E essa liberdade é o bem. O amor, ele compreende até a condição do livre-arbítrio, essa decisão entre o bem e o mal. Porque eu não amo o pecado, eu amo ao pecador. Eu não amo o erro da pessoa, eu amo a pessoa que cometeu o erro. E a partir daí, eu não julgo pelo que fez ou deixou de fazer. Eu não julgo pelo que vejo, eu não julgo pela imagem, eu não julgo pela aparência. Eu não julgo em situação alguma, porque eu sondo aquilo que está no interior de cada um. E esse sondar o interior é a ação mais perscrutável de cada um de nós, de poder mergulhar no profundo existencial, gente. Isso é meio louco, mas é um mergulho necessário. Um mergulho que me faz não te ver como você é, mas te ver talvez como você mesmo não se enxerga. Tantas vezes a gente se julga, se rodeia de acusações, de ponderações. Talvez muitas vezes nós nos maculamos de tantas coisas que nós não somos. E esquecemos verdadeiramente o que eu sou, o que você é. Amor. E quando assim nós nos compreendemos, amado, amada, nós passamos a viver uma condição sobrenatural. Já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Já não mais eu que falo, não eu que exalo o odor humano, mas é o odor de Deus, é a suavidade de Deus. Eu lembro quando o Papa João Paulo II, saudoso, João Paulo II, esteve no Brasil, no Rio de Janeiro, e eu, no aterro ali do Flamengo, eu sei que eu desenfreadamente corri ao lugar da sacristia. Eu tinha um desejo enorme de ver o Papa de perto. Como sempre, um padre uma vez me perguntou, por que você vai ver o Papa de perto? Eu falei, eu quero ver. Eu sinto, é a presença real de Deus, é aquele que tem entre nós essa primazia de falar com uma autoridade maior de Deus. Então, é a necessidade. E aí eu sei que eu corri para o lugar da sacristia, que era atrás, no aterro do Flamengo. E de repente, o Santo Padre já estava à porta do elevador. Falei, que pena, mas vi. Só que teve algo que foi muito maior. Quando entrei correndo à sacristia, eu sei que todo mundo foi para uma direção, nós entramos para outra, era a sacristia onde o Papa tinha se trocado. Falo para você uma das coisas que mais me marcou no encontro, ali naquele momento. Quando peguei a roupa do Santo Padre e cheirei. Coisa de criança, apesar de já ser jovenzinha. Mas cheirei e senti aquela essência de rosas na roupa do Santo Padre. Eu não disse outra coisa que senão naquele momento. Essência e odor da santidade. Isso tudo me fez refletir qual o odor que sai de mim, qual o odor que sai de você, o que nós exalamos no caminho, o que nós exalamos dessa experiência com Deus, o que nós exalamos no nosso contato com o outro, o que nós exalamos na nossa experiência com o outro. Por isso essa pergunta para você, você é piedoso?
Porque a piedade, primeiro, é a atitude, a atitude do crente, a atitude daquele que tem a fé, daquele que tem a sua constância. E o piedoso é aquele que pratica esta fé, pratica aquilo que ele acredita, aquilo que ele celebra, aquilo que ele, por atos exteriores, diz crer. O piedoso não é o piegas meramente, porque o piegas pode se tornar um mero fanático, mas não, aquela pessoa que vive em tudo esta intimidade com Deus, vive em tudo essa intimidade com o Ser Supremo, com Deus superior a todos nós, e nesta intimidade ele transmite ao outro esta presença real. Talvez todos nós hoje devemos nos cobrar essa atitude de piedade, eu me cobrar. Será que eu, no meu contato com o outro, eu consigo transmitir esta paz? Independente do ato celebrativo, da ritualidade de uma missa, independentemente de tudo isso, eu tenho transmitido essa presença de Deus? Tenho feito a pessoa que se aproxima, que encontra no caminho, sentir em mim, sentir em você essa presença de Deus? Um dia, numa situação ímpar, nós estávamos num círculo de pessoas, na qual alguns não nos conheciam, e se apresentando, perguntei à pessoa, o que você acha que eu sou? E eu gostei de uma coisa que a pessoa disse e me preocupei ao mesmo tempo. A pessoa disse, não consigo identificar. E foi dizendo algumas funções, disse, isso eu tenho certeza que você não é. Mas se tem algo em você que é muito maior do que você mesmo. E é esse algo que você exerce no seu dia a dia. E eu fiquei preocupado comigo. Falei, talvez falta um pouquinho mais para que a pessoa ainda possa verdadeiramente afirmar. Você é de Deus. Não só sacerdote. Não, você é de Deus. Você pertence a Deus. Você tem um brilho, uma fé tão grande que ao encontrar-me com você, o que eu pude vislumbrar é essa presença de Deus, essa realeza de Deus, essa singeleza de um pai, essa singeleza da mãe celestial que olha para cada um de nós com amor, com ternura. Assim é a piedade de Deus em cada um de nós. Piedade essa que me leva também a uma experiência íntima com Ele na oração, no encontro pessoal, ali ao sacrário, seja no encontro do teu grupo de reflexão, ou seja na meditação do Santo Terço com o seu grupo, fazer com que as pessoas sintam essa presença de Deus que sai de você, sai de mim. E ao sair essa força de cada um de nós, essa força encontra-se com o outro e conquista. Essa força precisa conquistar. Essa força precisa mover no outro um desejo tão grande de pertencer a esse Deus. As pessoas perguntam umas às outras, por que tal lugar é vazio? Porque o outro é cheio? Porque o lugar cheio, não que necessariamente a quantidade reflita a qualidade, mas é que aquelas pessoas que estão naquele lugar cheio, elas estão sedentas de Deus, elas estão sedentas do sagrado, elas estão sedentas de uma experiência mais profunda e não superficial. E eu tenho que me cobrar, você também, fazer com que as pessoas saiam da superficialidade, entrem no mistério profundo com a palavra e da palavra sintam um desejo árduo de estar na Eucaristia, de encontrar-se na Eucaristia e encontrando-se nos sacramentos da fé, entendam o que é a salvação, o que é a vida eterna, o que é este Deus amoroso para conosco. E aqui então, que saia do nosso meio traição, que saia do nosso meio espíritos do adultério, de divisão, de discórdia, de separação, de intriga, de divisão,